Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Vida Devocional, direto da IPP-TV, a sua TV missionária. É uma alegria muito grande poder chegar até você nessa manhã, trazendo uma mensagem para aumentar a sua fé, para fortalecer a sua fé. O intuito desse programa é sempre chegar com uma palavra ao seu coração, para fortalecê-lo, para alimentá-lo, e eu espero que você desfrute daquilo que Deus ele tem preparado para você nessa manhã. Eu quero dar as boas-vindas àqueles que estão comigo participando do programa. Já temos algumas pessoas participando e eu gostaria de pedir que você deixasse o seu comentário. Eu quero encorajar você, inclusive, a deixar o seu pedido de oração, porque logo após o momento da palavra nós estaremos orando, ok? Então, vamos à palavra de hoje. Hoje nós falaremos sobre um relato que o evangelista Mateus, não só o evangelista Mateus, mas outros evangelistas também, porque nós encontramos essa história em outros evangelhos. Mas especificamente hoje nós falaremos sobre a cura de um leproso. Jesus, encontrando um homem leproso, ele fez uma cura extraordinária na vida daquele homem. E isso foi para o testemunho, né, da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, como o Messias. Então, eu quero trazer algumas lições importantes que está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, dos versículos 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Vamos orar? Pai, nesse momento eu quero orar ao Senhor. Nesse momento eu me coloco diante do Senhor e da sua palavra. Ó Deus, com muito temor, porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra, quando nós abrimos a Bíblia, é a tua boca falando conosco. Portanto, Senhor, nós pedimos o auxílio do teu Santo Espírito e pela mediação de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor fale conosco, que a tua palavra, Senhor, venha impactar a nossa vida, que essas letras, ó Deus, elas ganhem vida quando o Espírito Santo aplicá-la, testificá-la em nosso coração, iluminando a nossa mente e coração, para a glória do nome de Deus, é que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que fala sobre a cura desse leproso encontra-se no Evangelho, no capítulo 8 de Mateus, logo após o grande e primeiro sermão do nosso Senhor Jesus Cristo, que ficou conhecido como o Sermão da Montanha. Jesus, ele trouxe ensinamentos preciosíssimos para os cidadãos do reino dos céus. Agora, Jesus, ele inicia o seu ministério com o propósito de pregar o evangelho do reino de Deus. E acompanhado a sua pregação, Jesus, ele fazia grandes sinais e milagres. Esse é um dos primeiros milagres que Jesus ele fez no início do seu ministério. O texto diz, em Mateus capítulo 7, lá no final do Sermão da Montanha, no versículo 28, que Jesus estava proferindo ainda essas palavras. Quando ele acabou de proferir o Sermão da Montanha, estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina. Porque Jesus ele falava como quem tinha autoridade. Ele falava no poder do Espírito Santo, porque nele habitava o Espírito de Deus sem medida. E as multidões estavam
maravilhadas, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, aqueles doutores da lei, que valorizavam muito mais a racionalidade, mas muitas vezes as suas palavras, elas eram desprovidas de poder. Aquilo que o próprio apóstolo Paulo diz, que as palavras dele, ele pregou o evangelho não com palavras de persuasão humana, mas palavras de poder. E o evangelho é esse poder. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois bem, meus irmãos, e dentre essa multidão maravilhada estava um homem leproso. No versículo 1 do capítulo 8, que nós lemos, diz que quando Jesus estava descendo o monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso se aproximou de Jesus. Quem era esse homem? O texto não fala da sua identidade, não fala detalhes de quem ele era, qual era a sua origem, mas o texto ele dá ênfase de que ele era um homem leproso. A lepra era uma das piores doenças nessa época. Era uma enfermidade incurável, uma enfermidade contagiosa. Inclusive, a lepra era a única enfermidade que era necessário a constatação não apenas de um médico, mas também de um sacerdote. Porque o homem que estava com lepra era considerado um homem impuro. Um homem que o relacionamento com ele trazia muitos males. Porque a sua doença era contagiosa e era incurável. Então ninguém chegava perto de um leproso. As pessoas, elas tinham medo do leproso. As pessoas tinham preconceito com o leproso. E esse homem certamente vivia às margens da sociedade. Era um homem que carregava em seu corpo feridas, muitas feridas. Mas, acima de tudo, ele carregava certamente feridas na sua alma. A sua alma certamente era uma alma dilacerada por causa dos traumas, das consequências dessa enfermidade. Eu não sei quanto tempo, se de muito jovem ou se ele já adquiriu essa enfermidade já na sua fase adulta, mas o fato é que isso trazia muitos transtornos para esse homem. Esse homem estava diante daquele que tem todo o poder e tem toda a autoridade. Ele estava diante daquele que tinha as palavras de vida eterna. Ele estava diante daquele que tinha toda a compaixão para curar, para transformar a vida do ser humano. Ele estava maravilhado com a doutrina de Jesus, assim como outros ali na multidão. Meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema: curados para serem testemunhas. Esse homem, ele precisava ser curado. Curado não somente da sua enfermidade, dessa hanseníase ou dessa lepra, dessas feridas externas que fazia com que ele estivesse à margem da sociedade, mas acima de tudo esse homem precisava de uma cura no seu interior, cura na sua alma, cura no seu espírito. Ele precisava ser salvo. Assim como esse homem, todos nós seres humanos nos encontramos ou nos encontrávamos, porque o pecado na Bíblia, ela é um símbolo a lepra na Bíblia, ela é um símbolo do pecado. Porque assim como a lepra que é incurável, o pecado também é incurável. Assim como aquele homem não podia ser curado e a si mesmo se curar, o pecado também, ele é uma condição em que o homem se encontra que ele não tem a capacidade de se curar por si mesmo.
Nem mesmo a lei de Deus, que é boa, perfeita, que é santa, é capaz de conduzir o homem à salvação, porque o problema não está na lei, mas o problema está no ser humano, na carne, enferma por causa do pecado. O homem que está morto em delitos e pecados, ele não tem condições nenhuma de enxergar a Deus, não tem condições nenhuma de desejar a Deus, ele não tem condições nenhuma de sair desse estado de escravidão e de morte espiritual. Mas o texto mostra que este homem, ao ver o Senhor Jesus descendo, depois de ouvi-lo pregando, creio eu que a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, dando testemunho, testificando a palavra no coração daquele homem agora é despertado para enxergar Jesus como a solução da sua vida, como aquele que é o Messias, o Salvador, porque esse homem, ele viu a Jesus e o texto diz que ele se aproximou de Jesus, adorou-o dizendo: Senhor. Ninguém pode chamar Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, de Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Mas o texto diz que primeiro esse homem se aproximou de Jesus. E aqui eu quero trazer uma lição preciosíssima para você que me ouve. Se você quer ser curado, se você quer ser liberto, se você quer receber de Deus aquilo que você necessita, você precisa se aproximar de Deus. Se você quer estar livre do pecado que muitas vezes tem assediado o seu coração e que tem feito você muitas vezes cair constantemente nesse mesmo pecado, só existe uma solução. Você precisa se converter e se voltar para Cristo. Se você se sente escravizado com pecados escravizadores, com hábitos escravizadores, só existe um caminho para você. Volte-se para Cristo. Esse homem voltou-se para Cristo. Esse homem, ele foi em busca da sua solução em Cristo. O texto diz que ele se aproximou. Meus irmãos, o melhor lugar para nós estarmos, o melhor lugar para nós sermos curados de todos os traumas, de todas as feridas, o melhor lugar para nós encontrarmos a paz que excede todo entendimento, o melhor lugar para nós encontrarmos a verdadeira alegria, o único lugar que nós podemos encontrar a restauração, a salvação, só existe um lugar. É aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está longe de Cristo? Infelizmente, há muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus, estão vivendo uma vida religiosa, mas os seus corações estão longe de Deus. Jesus chegou ao ponto de falar de alguns religiosos, como os fariseus, que eles apenas honravam o Senhor com os lábios, mas os seus corações estavam longe de Deus. Nós vemos Jesus falando naquela parábola do Deus pródigo, do Deus esbanjador de amor, que ficou conhecida como a parábola do filho pródigo. Fala que na casa do pai existia 2 filhos, um saiu, depois arrependido voltou, mas havia um que estava dentro da casa do pai, o irmão mais velho. Ele estava da casa do pai, mas não desfrutava das benesses, dos benefícios de um relacionamento com o pai que garantem segurança, que garantem alegria, que garantem privilégios maravilhosos. Você precisa voltar-se para Deus. Hoje é o dia. Volte-se para o Senhor. Encontre nele. Somente Ele tem a graça. Encontre nele a cura.
Deus, ele é poderoso para curar. Mas o texto também fala, meus irmãos, que esse homem, além de se aproximar de Jesus, ele adorou. Ou seja, ele reconheceu Jesus como aquele que é digno de adoração, aquele que é o Todo-Poderoso, o Filho de Deus. Ele reconheceu Jesus como o Messias, maravilhado com a sua doutrina. Ele reconheceu que ali estava aquele que é o Todo-Poderoso, que tudo pode. Ele reconheceu a grandeza e a majestade do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. E, portanto, ele se prostrou em adoração. Nós precisamos, meus irmãos, nos aproximar de Jesus para viver um relacionamento com Ele e viver uma vida de adoração. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, porque infelizmente existem muitos falsos adoradores. Portanto, que você seja esse que chega na presença de Deus com seu coração rendido, que chega na presença de Deus com seu coração quebrantado para adorá-lo, para bendizê-lo, para engrandecê-lo, porque ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aquele homem, ele reconheceu a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo e o adorou. E não há nada mais precioso para aqueles que reconhecem a grandeza de Deus. Não há nada que possa tocar o coração do nosso Deus quando Ele encontra corações quebrantados, contritos na sua presença, demonstrando toda a sua dependência, carência da graça de Deus. Deus, Ele nos criou para adoração, meus irmãos. Deus, Ele nos criou para adoração. Quando nós deixamos de desfrutar desse relacionamento íntimo com Deus, quando nós deixamos de adorar a Ele, nós não estamos expressando aquilo que faz parte da nossa real necessidade e também da nossa real identidade. Nós somos filhos, nós somos servos, nós somos adoradores. Nós precisamos adorar. E às vezes as pessoas, elas gostam de adorar a Deus no contexto do culto público. Isso é maravilhoso. Quando você estiver na casa do Senhor, adore de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Adore a Ele, não somente nos tempos bons, mas adore a Ele nos tempos maus. Adore a Ele em todo o tempo. Adore com palavras, adore com atitudes. Nós precisamos adorar a Deus no culto público. Nós precisamos adorar a Deus no nosso culto individual, doméstico, em casa. Mas nós também devemos adorar a Ele com tudo que temos e com tudo que somos. Nós devemos adorar a Deus, sendo bons mordomos, administrando bem aquilo que Ele coloca em nossas mãos, usando dos recursos que Ele nos tem dado para sermos bênçãos no reino de Deus. Nós precisamos adorar a Ele através das nossas palavras, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa que nós façamos para a glória de Deus. Você é um adorador? Será que Deus tem encontrado em você e no seu coração a disposição de um verdadeiro adorador? Se você não estiver adorando, arrependa-se, volte-se para Deus, aproxime-se dEle. Que você possa desfrutar dessa intimidade através de momentos como esse, momentos devocionais, onde você se coloca diante dEle para ouvi-lo falar através da sua palavra. Quando você derrama o seu coração na presença dEle, ajoelhado, com a boca no pó, com o coração rendido, com o coração aberto, confessando a Ele os pecados, confessando a Ele os seus temores, abrindo a sua vida e mais, orando e suplicando a Ele. E aqui é a última parte daquilo que eu quero trazer para vocês nesse texto, é que esse homem,
ele se humilhou na presença de Jesus, orando e suplicando a ele pela cura. Veja, meus irmãos, que o texto diz que eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Esse homem se aproximou de Jesus. Esse homem, ele adorou a Jesus. Esse homem, ele clamou, suplicou, ele orou a Jesus. Nós precisamos viver um relacionamento com Cristo através da oração. Nós precisamos valorizar a oração, porque a oração é o oxigênio da nossa vida espiritual. Se você quer crescer na fé, se você quer desfrutar das bênçãos que Deus tem para dar na sua vida, ore. Ore, 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 até você conseguir orar. E por mais que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas quando nós nos dispomos a colocar o coração diante de Deus, reconhecendo a nossa total dependência e carência da sua graça, quando nós suplicamos a Ele, quando nós intercedemos uns pelos outros, nós podemos desfrutar de grandes bênçãos, porque Jesus mesmo nos ensinou que nós precisamos bater, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos pedir, porque aquele que pede, recebe, aquele que bate, abre-se-vos-á, aquele que busca, encontra. Nós precisamos muitas vezes, irmãos, importunar o trono de Deus. Nós precisamos perseverar na oração. A oração é um meio de graça, onde nós oramos aquilo que está em conformidade com a palavra de Deus, demonstrando toda a nossa dependência dEle. E Ele nos deu esse meio de graça, para que por meio dela, da oração, nós podemos receber grandes coisas de Deus. Só não recebe quem não pede, ou então quem pede mal. Mas se você continuar perseverando em oração, se você orar aquilo que é a palavra, ou seja, em conformidade com as promessas de Deus, tenha certeza de uma coisa: o Senhor, Ele te ouvirá. O Senhor, Ele te abençoará. O tempo é dele, da forma dele, mas você vai encontrar a resposta de Deus se você buscá-lo. Assim esse homem encontrou. O texto diz que ele aproximou-se de Jesus, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me curar, pode me purificar, o Senhor pode me limpar dessa lepra. E Jesus, então, estendendo a sua mão graciosa, a sua compaixão, na sua compaixão. Lembre-se, esse homem tinha uma doença contaminável, incurável. As pessoas viviam longe dele, mas Jesus, com a sua compaixão. Jesus é aquele que Ele compadece de nós, Ele se compadece, Ele conhece as nossas fraquezas. Jesus, ao estender a sua mão graciosa e tocar naquele homem, Ele curou muito mais do que as suas feridas na pele, mas Ele curou a ferida na alma. Aquele homem precisava de um toque, aquele homem precisava de um toque de amor, um toque de compaixão, e o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que conhece o meio do seu coração. Ele sabe a sua dor, Ele conhece o seu sofrimento, Ele sabe os traumas da sua alma, Ele sabe os traumas da sua consciência, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente e mais ainda, Ele conhece o seu futuro, mas não somente conhece, Ele tem um futuro de paz para a sua vida. Ele é aquele que tem em suas mãos o controle sobre todas as coisas. Ele é aquele que tem a caneta que escreve a história da nossa vida. E Ele é aquele que tem o melhor para a vida do seu povo, para a vida daqueles que o buscam, aqueles que se rendem na sua presença, aqueles que o adoram. Ele é aquele que tem o melhor para o seu povo e nós precisamos confiar no Senhor.
Jesus respondeu quando estendeu a mão, tocando nele, dizendo: eu quero, fica limpo. Ou seja, seja curado. Aquele homem imediatamente ficou limpo da sua lepra, e eu acredito que muito mais do que a lepra externa, mas o pecado que escravizava a vida daquele homem, Deus o libertou. E o texto termina quando Jesus disse: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote. Ao sacerdote vai fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Jesus não queria se mostrar como Messias imediatamente, porque ele ainda estava no início do seu ministério, apenas mais de 2 anos depois, porque Jesus ele caminhou, peregrinou nessa terra por 3 anos de ministério, né? Foram 33 anos, ele iniciou seu ministério mais ou menos com uns 30 anos. Jesus, então, somente depois, quando se mostrou que foi preso, crucificado, morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia para que nós tenhamos vida. Jesus é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, não somente sobre a lepra, como curou imediatamente esse homem, mas Jesus, ele é aquele que lá na cruz do Calvário, ele deu a sua vida, mas a retomou no terceiro dia, quando ele ressuscitou dentre os mortos, porque ele também é aquele que tem o poder sobre a morte. Ele é o único caminho que pode nos conduzir à vida. Jesus curou esse homem da lepra, e mais do que curá-lo, Jesus fez dele um discípulo, porque Jesus disse: vai agora ao sacerdote, e que você apresente a oferta, que lá em Levíticos 14 está escrito. Quando o homem era curado da lepra, ele precisava então apresentar uma oferta ao sacerdote. Mas Jesus mandou ele fazer isso para que ele testemunhasse o sacerdote e ao povo de que ele recebeu um grande milagre. O milagre da cura para ser uma testemunha. Esse homem passou agora a testemunhar de Cristo, daquilo que Cristo fez na vida dele. E é assim que Jesus faz conosco, meus irmãos. Jesus, ele nos cura. Jesus, ele nos liberta. Jesus, ele nos salva para fazer de nós suas testemunhas, para que recebamos seu Espírito Santo, para que recebamos a capacitação do poder do teu Santo Espírito para sermos testemunhas, tanto aqui em São Paulo, onde você estiver, até os confins da terra. Que você, neste dia, receba a cura do nosso Senhor Jesus Cristo, para ser uma testemunha dele, aonde quer que você vá. Eu quero orar nesse momento por você, que está participando conosco. Tem algumas pessoas que estão assistindo, e aí eu quero aqui já orar pelos pedidos que aqui foram apresentados. Então, ore comigo nesse momento. Peça a Deus para Deus te abençoar. Nós temos aqui algumas pessoas como o Evanildo, a Estela, a Joselena e alguns outros que estão participando conosco. Eu tenho certeza que se o seu pedido estiver aqui, se você colocar diante de Deus o seu coração, como esse homem, humilhado na presença de Deus, suplicou a ele, Deus, ele é aquele que tem o poder para transformar toda a sua situação. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu me coloco diante do Senhor, assim como aquele homem que estava humilhado, adorando ao Senhor, com o seu coração rendido na sua presença, reconhecendo a sua grandeza. Nós reconhecemos que só o Senhor Jesus Cristo é aquele que nos dá a vida, aquele que nos liberta do império das trevas e do pecado. Ó Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é aquele que pode agora, nesse momento, encontrar corações aflitos, corações leprosos, corações doentes, corações que são escravos do pecado e libertá-los. Nós oramos pelos nossos familiares, colocando o pai, a mãe, os filhos, colocando os irmãos, colocando, ó Deus, os amigos, familiares, colocando pessoas em tua presença nesse momento diante do Senhor, e nós suplicamos, Senhor, liberta-os dessa escravidão e do pecado, Senhor.
Olha, Senhor, para esta família, para este casamento que está, Senhor, doente também. O Senhor tem um poder de tocar, de restaurar. Olha para essa vida, vem renová-la, vem, Senhor, avivar, vem, Senhor, em nome de Jesus, restaurar, vem capacitar cada um de nós para sermos suas testemunhas. Abre portas, cuida, Senhor, protege. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.